Boa tarde a todos. O tema que nós escolhemos para hoje é um tema do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, Amai os vossos inimigos. E para isso, antes de iniciar o tema, eu resolvi pegar umas partes do Evangelho, capítulo 28, onde tem uma prece que se intitula Por nossos inimigos e pelos que nos querem mal, do qual diz: Desviai de mim, ó meu Deus, a ideia de maldizer o meu adversário e de todo desejo malévolo contra ele. Fazei com que eu não experimente nenhuma alegria com suas infelicidades que poderiam lhe chegar, nem nenhuma inquietação com os bens que poderiam lhe ser concedidos, a fim de não enlamear minha alma por pensamentos indignos de um cristão. Possa a vossa bondade, Senhor, em se estendendo sobre ele, conduzi-lo aos melhores sentimentos para comigo. Bons espíritos, expirai-me o esquecimento do mal e a lembrança do bem, que nem o ódio, nem o rancor, nem o desejo de retribuir o mal com o mal entrem em meu coração, porque o ódio e a vingança não pertencem senão aos maus espíritos, encarnados ou desencarnados. Que eu esteja pronto, ao contrário, em lhe estender a mão fraterna e lhe retribuir o mal com o bem, e vir em sua ajuda, se isso estiver em meu poder. Permita, Senhor, que assim seja. Agora vamos iniciar o estudo do Evangelho, capítulo 12, Amai aos vossos inimigos. Vamos lembrar que o ser humano é, muitas vezes, o seu próprio inimigo. Por instinto, ele enxerga no outro o que desconhece ou nega em si mesmo. Ele carrega sobre si mesmo a própria sombra. O modo que considera ou julga os fatos que ocorrem à sua volta será determinante para a constituição de seu sistema de valores. Para isso, lembrar de uma situação quando Jesus estava com Anás. Anás era um sumo sacerdote que lhe perguntou sobre a sua doutrina, a doutrina que Jesus ensinava. E o mestre respondeu: Nada falei em oculto, pergunte aos que me ouviram. Em seguida, um soldado que estava ao lado do representante de César agrediu-o, esbofeteando-lhe a face. Foi um gesto extremamente covarde, porque ele bateu na face de um homem que estava amarrado. Então, Jesus não reagiu como não reagiria. Jesus agiu com absoluta serenidade. Ele era um pacifista por excelência e voltou-se para o agressor e lhe perguntou: Soldado, por que me batestes? Se errei, aponta-me o erro. Mas, se eu disse a verdade, por que me bateste? Nós vimos aí que Jesus poderia ter se encolerizado, ter tido um gesto de reação, mas preferiu agir, perguntando com serenidade por que ele havia recebido aquela bofetada. Para enriquecer o tema,
eu vou contar uma lenda da serpente. Constam as tradições populares da Índia que existia uma serpente venenosa em certo campo. Ninguém se aventurava a passar por lá, receando o assalto. Mas um homem santo, a serviço de Deus, buscou a região, mais confiado no Senhor que em si mesmo. A serpente o atacou, desrespeitosa. Ele dominou-a, porém com um olhar sereno, e falou: minha irmã, é da lei que não façamos mal a ninguém. A víbora recolheu-se envergonhada. Continuou o sábio seu caminho. E a serpente modificou-se com isso completamente. Ela procurou os lugares habitados pelo homem, como desejosa de reparar os antigos crimes. Mostrou-se integralmente pacífica, mas desde então começaram a abusar dela. Quando lhe identificaram que era submissa, homens e mulheres e crianças davam-lhe pedradas. Resultado: a infeliz recolheu-se à toca desalentada. Vivia triste, medrosa, desanimada. Eis, porém, que o santo voltou pelo mesmo caminho e foi visitá-la. E espantou-se, observando sua tristeza e a grande ruína. A serpente contou-lhe então a sua história amargurada. Disse-lhe que desejava ser boa, afável e carinhosa, mas as criaturas perseguiam-na e apredejavam-na. O sábio pensou e respondeu após ouvi-la: mas, minha irmã, houve engano de tua parte. Aconselhei-te a não morderes ninguém e não praticares o assassínio e a perseguição, mas não te disses que deviesses evitar de assustar os maus. Não ataques as criaturas de Deus, nossas irmãs, no mesmo caminho da vida, mas defende a tua cooperação na obra do Senhor. Não mordas nem firas, mas é preciso manter o perverso à distância, mostrando-lhe os teus dentes e emitindo os teus silvos. E ficamos aí que a bondade muitas vezes incomoda. Sempre haverão aqueles que considerarão um absurdo dar a outra face. Mas dar a outra face não significa agradecer imensamente quando alguém lhe pisa o pé. Dar a outra face significa calar ao encontro de oportunidade de humilhar, relevar ao encontrar oportunidade de punir alguém, dar mais uma chance, mesmo quando a última chance já foi dada diversas vezes. Se esforçar para perdoar quando a atitude nos fere mortalmente o íntimo. Abrir mão de jogar na face de outra pessoa a verdade que só a humilharia. Enfim, encontraremos muitos exemplos da prática de dar a outra face, sem que com isso tenhamos que necessariamente perder o respeito por nós mesmos. E muitas dessas práticas são silenciosas, o que faz
com que perceberão que a explosão incondicional é sempre sinal de derrota íntima. E aquele que governa seu destino, desejando o tempo todo mostrar quem manda por aqui, na verdade mostra que é uma criatura que muito tempo ainda precisará passar pelas aulas da mestra dor, até que compreenda que a vida é uma troca e invariavelmente recebemos de volta o que ofertamos. Obviamente que haverão sempre aqueles que desejarão abusar da boa vontade de quem demonstre bondade, e pouco comum será as vezes em que não o farão, o que faz com que a revolta cresça nos corações da plateia que assiste o ato. Mas isto também é um erro, pois não é necessário deixar que nos abusem. Controlar situações fazendo com que os outros pensem que são eles que estão no controle é muito mais do que uma arte. É caridade para com aqueles que ainda estão muito apegados ao orgulho e à prepotência. E definitivamente manifestação plena de uma sensibilidade que sabe administrar. É necessário ser bom, mas é indispensável também ser firme quando é necessário. Aplicar a força, mas a força moral, para evitar os abusos descabidos. Por isso, devemos sim ser simples, mansos e serenos, mas igualmente determinados, firmes e convictos. Não devemos confundir as coisas. Ser bom não significa ser alvo de maldades. Quando o outro for instrumento de perversidade, que ameaça o equilíbrio íntimo indispensável à tarefa do amor, é necessário, entre aspas, mostrar as garras, apresentar as armas, montar a guarda e, se preciso, até mesmo atirar para o alto, de forma que o outro entenda que para tudo existem limites que devem ser respeitados. Ainda assim, limitando-se ao necessário para a manutenção da ordem, sempre haverão aqueles que acharão que o melhor é impor respeito pela força destrutiva, pela punição indiscriminada e pela condução com as mãos, os pés, os braços e pernas de ferro. Mas a regra vale somente quando eles estão isentos de serem o alvo. Mas, como diz o Salmo 36 ou 37, não te irrites com os que agem mal, nem invejes os que praticam a iniquidade. E assim nós terminamos o nosso tema de hoje, desejando a todos uma semana com muita paz. Uma ótima tarde a todos, que Deus abençoe esse nosso encontro de hoje. E nós trouxemos hoje do livro Nas Pegadas do Mestre, que é um livro escrito por Vinícius, em que ele fala sobre o estribilho fatal. Segundo o dicionário, estribilho significa uma palavra, uma frase, uma expressão que um indivíduo repete frequentemente, um bordão.
Nós vamos entender aqui num contexto por que ele deu esse nome a esse texto de O Estrebilho Fatal. Então Vinícius nos diz: é muito comum ouvirmos aqui e acolá esse estribilho: se eu fosse rico, bem sei o que faria. Ao pé de mim jamais haveria necessitados, mas eu sou pobre, nada posso fazer. Se eu tivesse instrução, se soubesse falar, discorrer com acerto e precisão, defenderia com denodo e coragem a causa do bem e do direito, da verdade e da justiça. Mas eu não tenho saber algum. Eu vi-me impossibilitado por isso ou por aquilo de estudar e de me instruir. Portanto, o que posso fazer? Se eu fosse médico, ocupar-me-ia de preferência em atender com carinho e solicitude aos enfermos pobres, esses desfavorecidos da fortuna que vivem desprezados e sucumbem inúmeras vezes à míngua de assistência. Mas eu não sei curar. Ignoro de todo a ciência do esculápio, da medicina. O que hei de fazer? Se eu ocupasse uma posição saliente, de destaque na sociedade, se tivesse prestígio perante os que governam, muitas iniquidades, muitas injustiças eu saberia evitar. Muitos abusos saberia prevenir, mas eu não tenho influência alguma. O que posso logo fazer? Se eu dispusesse de tempo, ocupar-me-ia das coisas espirituais, procuraria elucidar, desenvolver as faculdades do meu espírito, investigaria o campo infinito do ignoto, do desconhecido. De todos os conhecimentos que conquistasse, faria coparticipantes o maior número possível de pessoas, mas infelizmente não tenho tempo. Se eu fosse um industrial ou comerciante, tornaria os operários e caixeiros em meus interessados. Mas ai de mim, que vivo lutando pela vida. Se eu fosse um profeta, alega ainda um derradeiro. Procederia com o máximo escrúpulo, obraria, realizaria prodígios em benefício da humanidade. E onde iríamos parar se continuássemos a declinar o enfadonho estribilho da condicional? Se eu fosse, se eu tivesse. Então vejam que a palavra que sistematicamente se repete aqui é o se, Se eu fosse, se eu tivesse. Ele diz aqui, que se fosse, se tivesse instrução, se soubesse falar, nós dizemos que se tivéssemos mais inteligência, poderíamos fazer muito mais. Mas na realidade o que mais interessa, o que mais vale, o que mais traz ali o benefício não é a inteligência, não é a cultura, mas é a sabedoria. Frei Fabiano fala muito bem sobre isso, Que aqueles que não estudaram, que não tiveram a oportunidade do conhecimento, no entanto, são pessoas extremamente sábias, que na sua simplicidade falam um pouco, mas esse pouco diz muito, Clareia ali as ideias, ilumina o raciocínio, traz ali a compreensão de fatos ali aparentemente complexos, e mesmo pessoas que nunca frequentaram escolas, E Frei Fabiano diz que a cultura, ela vem de fora para dentro, mas a sabedoria, ela vem de dentro para fora. Então, nós às vezes atribuímos a nossa dificuldade de ajuda por falta de instrução, mas é claro que o estudo é extremamente importante, mas nada supera ali a boa vontade, nada supera o trabalho feito com amor, Nada supera então essa sabedoria, que é usar, mesmo aquele que tem muita inteligência, é usar ali essa inteligência de maneira sensata, nunca se julgando superior a ninguém, Mas entendendo que se a pessoa tem aquela facilidade, para que ela compartilhe
e ajude os outros a crescerem, né? E mesmo, reforçando uma vez mais, há muitos que têm pouquíssima cultura, mas que têm uma sabedoria que acalma, que esclarece, que até encanta, né? E são pessoas muitas vezes discretas, silenciosas, mas que aquele pouco que é falado, né, tem ali a capacidade, tem o poder de abrir ali horizontes, de compreender aquilo que se passa com o outro. Ele fala em relação à medicina, né, se fosse médico, né, atenderia ali os pacientes, mas quantas pessoas cruzam os nossos caminhos doentes, seja do corpo, seja da alma, que estejam onde estivermos ali, nós temos, né, a condição de dar ali um pouco de atenção, ouvir. Às vezes um dos grandes remédios é ouvir ali o que um doente tem a dizer, ou mesmo ali a compra de um remédio quando isso não seja possível, enfim. Né? A medicina é um sacerdócio, uma profissão tão importante, mas qualquer um ali ao longo da vida vai se deparar com muitos, como foi dito, doentes do corpo e da alma, que nós podemos ajudar. Ele diz aqui que se eu tivesse tempo, né, cuidaria das coisas espirituais. E nós sempre estamos esperando uma situação ideal. Se somos muito jovens, nós dizemos, não, essa questão de espiritualidade eu vou deixar para quando estiver na idade mais madura. E quando chegamos na idade mais madura, nós dizemos, estou cansado, tenho tantas preocupações, tantas obrigações, vou deixar isso para aqueles que são mais jovens. Enfim, corremos o risco de jamais encontrarmos um tempo ideal, porque não priorizamos isso, não percebemos, né, o quanto é importante ali o cultivo da espiritualidade, da sensibilidade, que podem e ajudam ali gradativamente a ir mudando ali o nosso comportamento, as nossas atitudes, né? Enfim, tempo, como é dito, é uma questão de prioridade, né? Se alguma coisa de fato é importante, nós vamos encontrar ali um tempo para aquilo que talvez nem seja tão agradável, mas aquilo muitas vezes é de grande importância para nós ou para as pessoas que convivem conosco ou que encontramos ali ao longo do caminho. Ele fala, se eu fosse um industrial, um comerciante, né, eu trataria tão bem os meus funcionários, que nós nos perguntamos, será, né? Será que de fato teríamos esse zelo, esse cuidado? Ou a nossa prioridade seria o acúmulo? E quantos aí são grandes industriais que fazem um trabalho belíssimo, né, que sustentam tantas e tantas famílias que dependem daquele trabalho, que de fato ali são quase que amigos ali dos funcionários, né? Mas outros tantos não, que mesmo tendo poucas condições, chegam ali a ter uma posição de destaque, a ter grandes empresas e correm o risco de esquecerem-se ali de tudo que passaram, né, de todas as suas raízes, preocupados agora somente ali na obtenção do dinheiro ou do poder. E Vinícius, aqui a gente vai resumindo um pouco, porque o tempo é tão longo, né? O tempo, aliás, é bem curto. Vinícius diz, porque todos querem fazer o que não podem e deixar de fazer aquilo que podem? Porque não faz cada um o bem onde está e como se acha? Porque enxergam o dever alheio e não veem o seu próprio dever? Porque pretendem alterar a ordem que o destino de cada um tem estabelecido? Então ele nos leva a pensar, por que queremos fazer aquilo que não podemos e deixamos de fazer aquilo que podemos? Ou seja, se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse tempo, se eu tivesse mais saúde, se eu morasse em tal lugar, se tivesse mais apoio, eu poderia fazer tantas coisas, né?
Mas pensando nisso, naquilo que eu não posso, eu desprezo, eu esqueço, eu não penso e muito menos realizo aquilo que eu posso, aquilo que já está nas minhas mãos. Portanto, é muito importante pensarmos, não naquilo que gostaríamos de fazer, mas, sobretudo, naquilo que nós podemos. É comum as pessoas perguntarem: o que será que Deus espera de mim? Qual será a minha missão aqui na Terra? Quais são os projetos que eu me propus do outro lado e que a espiritualidade confia em mim? Mas talvez o primeiro passo seria pensar: o que está acontecendo nesse momento? Quais são as pessoas que estão me rodeando? Como eu estou no meu trabalho, seja espiritual, seja material? Quais são as influências que eu deixo naqueles com que eu convivo? Ou seja, pensarmos naquilo que já está acontecendo, que já está nas nossas mãos, que ali é o nosso trabalho mais imediato. Nós lembramos aquela frase que diz que quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Ou seja, façamos ali com boa vontade aquilo que a vida já nos apresenta. E assim nós vamos nos preparando gradativamente para trabalhos talvez um pouco maiores, mas é começando, é dando o primeiro passo e exercitando fazer isso também com discrição, com simplicidade, não buscando ali ou exigindo reconhecimentos, elogios. Então são esses exercícios de uma vida, ou aliás de muitas e muitas existências, mas nós temos que começar. Então ele diz: porventura Deus vai julgar o homem pelo que ele deixou de fazer por não poder? Ou ele o julgará por aquilo que deixou de fazer, podendo fazê-lo? Então, nós vamos responder não por aquilo que nós não podemos fazer, ou não podemos fazer, mas por aquilo que nós deixamos de fazer, tendo ali as condições necessárias. O que importa, então, não é o que não podemos, o que mais importa e muito é o que podemos fazer. Portanto, antes de nos lamentarmos do que não podemos, façamos desde logo o que podemos, seja lá o que for. É verdade que todos podem alguma coisa, muita coisa mesmo, desde que queiram. Então, a vontade, o desejo, é essa força ali motriz que nos impulsiona, que nos alavanca. E no Evangelho fala que os Espíritos dizem: nós te daremos a força necessária, se quiseres empregá-la. Então vejam que interessante essa frase. Teremos toda a ajuda, teremos o amparo, teremos o estímulo, mas tudo isso só acontece se nós quisermos. Então eles dizem: nós te daremos a força necessária, se quiseres empregá-la. Então procuremos alimentar essa vontade, essa disposição, mas nós só nos interessamos por aquilo que nós conhecemos e sabemos que aquilo vai nos fazer bem. Aí é que entra o estudo, é que entra o conhecimento, para que alargue ali a nossa percepção, nos traga a lucidez de percebermos e refletirmos: o que eu preciso, o que me faz bem. E mais uma vez reforçamos: muitas coisas podem nos fazer bem, mas muitas vezes elas podem não ser agradáveis, sobretudo num primeiro momento. É como alguém que está sedentário há tantos e tantos anos, que decide então começar uma atividade física. No início é difícil, é doloroso, mal a pessoa consegue andar no dia seguinte, mas depois ali de repetidos exercícios, depois que aquilo se torna uma rotina, um hábito, a pessoa sente o bem que aquilo faz. Aquele desânimo inicial é substituído pela disposição, por energia, o corpo até pede ali o movimento, E trazendo para a nossa vida espiritual é a mesma coisa. Talvez num primeiro momento pareça ser difícil,
né? Talvez pareça ser ali inatingível, mas se nós não dermos o primeiro passo e tendo a consciência de que é natural que num processo de aprendizado hajam acertos, mas também haja acerto e também tenha-se ali os erros, as quedas, né? Isso faz parte o erro faz parte ali do aprendizado. Se nós temos essa consciência que mesmo errando nós não podemos parar, isso vai nos dar forças para que nós percebamos o ideal, né, o bem, o benefício, os ganhos que nós vamos ter ali, né? Primeiro pela consciência tranquila de estarmos fazendo algo, depois pelo fortalecimento, pela maturidade, percebendo que coisas que nos incomodavam tanto há um tempo atrás, elas já começam a não nos incomodar muito, porque vamos ganhando ali nova força, nova resistência, né? Isso, claro, sempre sintonizados ali a Deus, ao nosso Espírito protetor, que vai nos ajudar ali nessa caminhada, né? Então ele diz que o dever de cada um é o dever simples, é o dever imediato. Faça cada um aquilo que pode e o que deve no momento. Ulteriormente, né, ou seja, posteriormente, à medida que lhe seja possível, fará o mais, fará melhor. Há pais que abandonam seus lares e seus filhos e andam pregando moral às massas. Insensatos. Pretendem fazer o mais sem fazer o menos. Pretendem atingir o dever longínquo antes de haverem cumprido o dever imediato. Evangelizadores aos que pretendem doutrinar homens e espíritos sem buscar a cura dos próprios defeitos. Loucos, querem aperfeiçoar ao trem aos outros, né, sem primeiramente se aperfeiçoarem a si mesmos. Querem dar antes de possuir. Tal como somos e como estamos, cumpramos então o dever conforme ele se vai nos apresentando na ocasião, segundo as luzes da nossa consciência, espelho fiel onde a justiça indefectível de Deus se reflete. Abaixo os fatais estrebilhos, se eu fosse, se eu tivesse. Então fica aí para nossa reflexão esse texto, né, para que a gente deixe um pouco essas expressões se isso, se aquilo, se eu tivesse, se eu fosse, se os outros me ajudassem, me compreendessem, e façamos então, ainda que pouco, né? Aquele ditado que fala que o pouco com Deus é muito, ou seja, o pouco com boa vontade, o pouco com amor, é uma semente ali que germina, né? É uma flor que exala esse seu perfume, e tudo isso, se pudermos exercitar tudo isso de uma maneira serena, discreta, isso vai ser de grande valia para nós e para todos que convivemos. Então, uma boa tarde a todos, que Deus nos abençoe e nos ampare. Nós encerramos então, gratos, sempre gratos ao nosso Criador. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de amor e de bondade. Seja feita a vossa vontade, soberana, justa, na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não deixe, Pai, cairmos em tentações e novos erros, mas livra-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.